Nossa próxima receita é o bolo de mandioca com coco e recheio de cream cheese. E para iniciar esse bolo, nós vamos começar pelo recheio. Então, qual que é o recheio? A gente vai misturar a nata, a farinha, misturo para dissolver bem. Ele vai cozinhar dentro do forno, tá? Dissolveu bem. E aí eu venho com o cream cheese. Ele tá bem firminho, que tava na geladeira. E é isso mesmo que a gente quer. Deixar uma pasta mais firminha, tá? E para bater o bolo, a massa do bolo vai ser a seguinte. Tudo à mão mesmo, tá? Não precisa usar batedeira, com uma espátula. Manteiga derretida. Os ovos. Uma batidinha aqui para combinar bem. Deixar homogêneo. Aqui eu venho com o queijo ralado. Coco. O açúcar. E o leite. A mandioca. Para finalizar, a gente vai colocar farinha de trigo, que é bem pouquinho, é só para dar uma liga. O fermento e o sal. Isso. Aí finaliza com o fermento, mistura bem e agora a gente pode enformar. Coloquei, untei, enfarinhei e coloquei uma folha de papel manteiga para facilitar a gente desenformar, porque esse bolo ele sai bem cremoso do forno, então se eu virar ele, né, de boca para baixo assim, num prato, ele vai acabar desmanchando. Então é para facilitar pra gente puxar dessa forma assim, ó, tá? Então vocês colocam, pega uma folha de papel manteiga, mede o centro e coloca deixando sobrar pedaço de papel para facilitar na hora de tirar, tá? Agora a gente coloca metade da massa embaixo aqui na forma. Pode pôr até um pouquinho mais. Então agora para o recheio, a gente vai colocar a parte do recheio, medir bem certinho, né? O tamanho da nossa forma e descontar uns 2 dedos aqui, ó. E tem que ser um pouquinho mais curto que o tamanho da nossa forma, mais estreitinho, tá? Vamos colocar o recheio aqui no meio do plástico, bem no centro. Ajeitar aqui um pouquinho, ops. Aqui, bonitinho. E formar um rolinho mais prático assim, ó. Que a gente vai acabar. Isso. E aí a gente vai levar pro freezer, para ele dar uma firmada para colocar dentro do bolo, tá? Bom, agora, depois que a gente gelou o recheio, nós vamos colocar no nosso bolo. Aqui já temos
metade da massa do bolo de mandioca e aqui o recheio de cream cheese, ó. Só tirar aqui. A gente vai soltando, né? Só puxar aqui um pouquinho. Com uma espátula, como ele tá mais firminho, dá pra gente ajeitar aqui o que precisar, tá? E com o restante da massa, nós cobrimos. Agora é só levar ao forno, mais ou menos 40 minutos, de 160 a 180 graus. Vamos lá? Bom, agora então a gente vai tirar nosso bolo de mandioca do forno para desenformar. Bem quente. Olha lá. Está lindão. É bom sempre esperar esfriar um pouquinho, tá? Antes de desenformar. Aí, ó, agora a gente deixou essa bordinha de papel para levantar e colocar aqui embaixo. Isso facilita na hora do desenforme, né? Vou tirar aqui. E devagarinho a gente vai tirando o papel. Bom, nessa aula de bolo caseiro, você aprendeu a fazer um delicioso chiffon cake, um carrot cake com calda de doce de leite e lascas de amêndoas e um bolo de mandioca com coco e recheio de cream cheese. Agora é só colocar a mão na massa e praticar muito, porque cozinha é exercício. Nos vemos na próxima aula.